Olá pessoal, hoje vamos falar sobre a figura paterna e os impactos na vida da mãe da criança. Vamos falar um pouquinho sobre o pai hoje, porque sempre falamos sobre a mãe. Qual o papel do pai na vida dessa criança? Sempre colocamos a responsabilidade e o peso nas costas da mãe. É porque a mãe tem esse papel no primeiro setênio, nos primeiros 7 anos de vida da criança, mas isso não quer dizer que o pai não tenha suas responsabilidades. Além das responsabilidades que nós já sabemos que é física, né, de sustentar, de trazer o sustento para essa criança, a responsabilidade do pai vai muito além disso. Aqui eu vou falar de pai, mas estou me referindo a uma figura paterna. A figura paterna não necessariamente será o pai biológico na vida de todo mundo. Tem muitas crianças que não nem conhecem o seu pai biológico. É criado somente pela mãe, por um padrasto, por um tio, por um avô, por um padrinho. Então essas pessoas estão inclusas na figura paterna, não necessariamente o pai biológico. A mãe é o alicerce emocional da criança. Até os 7 anos, a criança está conectada com a mãe. E é com a mãe que ela aprende a se nutrir de amor, é com a mãe que ela se abastece de todos os sentimentos e emoções ali que ela precisa. E quando a mãe não nutre essa criança da forma que seria o ideal, né? Mas que a gente sabe que não é uma realidade na vida de todo mundo, e essa mãe tem uma criação violenta com essa criança, a criança distorce o verdadeiro significado do amor e entende que o amor machuca. Por exemplo, se é uma mãe que bate no seu filho, que castiga, que tem uma comunicação violenta, ela fala para o filho assim: eu só te bati, te coloquei de castigo porque eu te amo. Isso é uma distorção de valores e de entendimento para a criança. A criança vai crescer entendendo que aquilo é normal. Que é normal você amar uma pessoa e você machucá-la. Então é importante, a mãe vai entrar agora o papel do pai, em apoiar essa mãe. Como que esse pai pode agir numa situação dessa? Qual o papel do pai? O amor e a segurança são a base para o desenvolvimento da criança. E essa criança vai buscar a segurança no pai. Mas como até os 7 anos de idade essa criança está conectada com a mãe, ela precisa se sentir segura através da mãe. E é o pai que vai dar essa segurança estrutural para a mãe. Entendeu? Mesmo que a criança esteja ali pequenininha e ela não queira saber do pai, né? Que é comum as crianças ali pequenininha não quer saber do pai. O pai precisa dar a segurança para a mãe, para que a mãe consiga dar segurança para o filho. E é muito complicado, porque às vezes essa mãe, ela não tem um parceiro. Tem muitas mães que não têm um parceiro. E aí, como que fica? Da onde essa mãe vai buscar essa segurança? Ela precisa ver em volta quem vai ser a rede de apoio dela, quem vai estar apoiando ela, trazendo segurança. Às vezes é uma avó que vai fazer esse papel da figura paterna. É o seu próprio pai, é o avô, é um tio, é um irmão que vai ver aquela mãe ali nervosa, descontrolada em algum momento e vai pegar a criança, e vai acalmar, que vai acolher, que vai dar um suporte emocional para essa mãe, que vai conversar com essa mãe, que vai acalmar essa mãe para que essa mãe se sinta segura para dar a segurança que seu filho precisa. Muitas crianças pequenas, elas não querem ficar com o pai, elas não querem os cuidados do pai. Mas por que elas não querem? Porque ela não está se sentindo confiante em ficar com seu pai. É como se ela recebesse uma mensagem inconsciente da mãe de que não é seguro ficar com aquele pai, de que ela não deve confiar no pai. Então a criança, ela depende muito da aprovação da mãe para estar com o pai. Se você é mãe e você se sente segura com seu parceiro,
com o pai da criança, você nem precisa ser casado, estar morando junto, mas se você sente que aquele pai é uma pessoa de confiança e segura, você vai transmitir essa segurança para o seu filho e naturalmente ele vai com o pai. Agora, se você não tem bom relacionamento com ele, se vocês brigam demais na frente da criança, se você está sempre nervosa com ele, você vai transmitir essa mensagem para o seu filho de uma forma inconsciente, de que não é seguro ele ficar com o pai. Então, ele não vai ficar com o pai. É muito comum a gente ver na rua as mães sobrecarregadas, literalmente, com bolsa, com criança, um sacola e o pai do lado, mexendo no celular. Livre, leve e solto. Às vezes a gente interpreta, poxa, por que esse pai não pega a criança? Às vezes a criança não quer o pai, não se sente segura com o pai, fica chorando o tempo todo com o pai. Mas por que o pai não pega a sacola então? Por que não divide o peso com a mãe? Se a criança não quer o pai, dá a bolsa para o pai carregar. Por que o pai não tem essa iniciativa? Muitos fazem, é claro. É comum a gente ver pais que participam, mas mesmo assim a criança ainda resiste em ir com o pai. Ela quer ficar com a mãe, principalmente quando é menorzinho, é bebezinho, que mama ali no peito, que está 100% conectado com a sua mãe, e ele não quer o pai. Mas aí o papel do pai é trazer segurança para que essa mãe consiga lidar com isso. Porque a gente sabe que não é fácil um bebê grudado na gente 24 horas, principalmente quando mama no peito, que não aceita outras pessoas, que é você e você, não tem como você dividir isso. Então o pai tem esse papel de trazer essa segurança para a mãe, de trazer um apoio para a mãe. A mulher está amamentando, a mulher sente muita sede, o pai vai lá, pega água, faz um suco para essa mãe. A mulher tá carregando a bolsa, o pai vai lá, pega a bolsa, ajuda a mãe. O pai tem um papel extremamente fundamental para que essa mãe consiga criar esse filho, principalmente até os 3 anos de vida, que a criança suga a mãe literalmente em todos os sentidos. É físico, emocional, espiritual, a criança se nutre da energia vital da mãe. É muito comum você ver uma mãe de uma criança pequena, triste, cabisbaixa, ela não consegue se cuidar, ela não consegue se amar, se olhar, porque a criança suga demais ela. E aí é que entra o pai, nutrir essa mãe, dar uma estrutura para essa mãe, é ajudar essa mãe a conseguir tomar um banho, lavar seu cabelo, demorar um pouco mais. É essa mãe conseguir tirar um cochilo à tarde, o pai olha a criança quando possível, é claro. É o pai estar sempre ali junto para ajudar essa mãe a trazer a segurança que seu filho precisa para crescer e se desenvolver. O pai tem um papel muito importante. Quando a gente fala de mãe, a gente não está falando que o pai não é importante. O pai é muito importante na vida dos dois, da mãe e da criança, porque a mulher que tem esse apoio, que tem essa ajuda, ela consegue fazer as coisas com mais facilidade, com mais leveza. Às vezes a criança tá ali pendurada no peito, o pai vai na cozinha, faz uma janta. Essa mulher come, se nutre, descansa para na madrugada ficar amamentando de novo. O papel do pai, ele é muito importante. E você, que é mãe, mostra esse vídeo para o seu companheiro, se você está gestante ou se você já tem um bebê, para que ele entenda que o papel dele é fundamental, não é só a mãe. Não é porque é a mãe que amamenta que o pai não precisa fazer nada. Aí o pai fala, eu não tenho peito. Mas nutre essa mãe. Nutre essa mãe, faz um suco para essa mãe, faz uma vitamina para essa mãe, faz a comida, ajuda de alguma forma ficar mais leve para a mãe, para que ela consiga descansar. Enquanto a criança está brincando, ali distrai a criança para essa mãe tirar 30 minutos de um cochilo, porque ela ficou acordada à noite amamentando essa criança, para essa mãe conseguir se repor, recuperar as suas energias, porque não acaba, não tem horário para acabar. A criança tem que estar disponível para a criança 24 horas. E aí que entra o pai. A criança se espelha na mãe e tenta honrar ela de todas as formas, para se sentir amada e pertencente. Mas quando a gente cresce,
percebe que nem tudo que a gente recebeu é bom para a gente dar continuidade. Quando a criança ela fica imitando a mãe. Você também imitava a sua mãe quando você era criança. A gente quer se sentir amada, a gente quer se sentir pertencente àquela família, aquele núcleo familiar, e a gente acaba imitando e fazendo coisas que a nossa mãe fazia. Mas agora a gente percebe que nem tudo era bom. E a gente não precisa seguir adiante. A gente não precisa repetir com os nossos filhos. Sem a presença do pai, a mãe ocupa os dois papéis. E isso é muito pesado para ela. Ela se torna um general e cheia de obrigações e com a sua maternidade extremamente pesada. É aquela mãe que não consegue ter leveza, é a mãe que não tem um apoio, que não tem uma estrutura da figura paterna, é uma mãe que está sempre estressada, é uma mãe que está cheia de coisas para fazer e não consegue, porque se você não tem um apoio, você está sempre estressada, você só fala gritando, a sua maternidade é pesada. Você precisa gritar para as pessoas te ouvir, para as coisas. Você acha que gritando as pessoas vão te dar mais atenção, vão fazer o que você quer. Você acaba se tornando uma pessoa que você não gostaria de ser. Mas aqui não tô te julgando nem te criticando. É para você se acolher. Isso que eu tô falando para você é para você ver que a gente também te enxerga, que a gente também te olha, que a gente imagina o quanto tá pesado para você. Você não precisa necessariamente depender de um companheiro. Peça ajuda a um avô, a uma avó, a um tio, a um irmão, a um dindo. Se seu filho não tem dindo, arruma um dindo para ele, sabe? Para poder dar uma volta no parquinho, para poder te ajudar em alguma coisa. Porque é pesado para uma mulher fazer esses dois papéis. A partir dos 7 anos, a criança vai buscar a segurança neste pai ou nessa figura paterna. Mas muitas crianças vão continuar buscando isso na mãe. Porque esse pai não demonstrou a segurança que ela precisava nos primeiros 7 anos de vida. Então ela não consegue confiar no pai. Se nos primeiros 7 anos de vida o pai não deu esse suporte que você tanto precisava, quando chegar na fase da criança ir para o pai, aprender a ir para a vida, para o mundo com o pai a partir dos 7 anos, ele não vai querer ir. Ele vai continuar debaixo da sua asa, porque não confia no pai. O pai não passou a confiança que ele precisava para poder ir com o pai. Se você não tem um parceiro, a mãe vai ter que fazer os dois papéis. Mas observe se você não está buscando e cobrando do pai do seu filho o pai que você não teve. Às vezes você não teve um pai presente na sua vida e você quer que o pai do seu filho seja presente porque você não teve pai. Aí você vê a história se repetindo, seu filho crescendo sem pai e você se desespera. E você sofre com isso, porque é comum se repetir o padrão. Você não teve pai, seu filho não vai ter pai. Não precisa ser assim, pode ser diferente. Mas aqui, infelizmente, acontece porque a gente não sabe para onde olhar e a gente acaba muitas vezes atraindo um relacionamento parecido com o relacionamento dos nossos pais. Então é normal que você atraia para a sua vida um relacionamento como o seu pai, um homem parecido com o seu pai, um homem sem compromisso, um homem que não é presente na sua vida, assim como o seu pai fez com sua mãe. Então, às vezes você cobra o pai do seu filho, mas você está se vendo nessa situação. Às vezes até a sua mãe morava com o pai, mas sabe aquele pai que não tá nem aí para nada, que não ajuda em nada, não dá apoio de nada, só trabalha, vai pro bar, enche a cara e chega em casa, quer a comida pronta, a roupa lavada e acabou. Não participa de nada, não faz o seu papel de pai. Quantas de nós não tivemos pais assim? Se seu pai não teve presente na sua infância, provavelmente você se sente insegura
e vai ter dificuldade para transmitir a segurança que o seu filho precisa. Todas essas percepções da infância estão em nós e vão continuar atrapalhando a nossa vida se a gente não olhar para isso. Então você já tem essa ideia de que viver sem pai é ruim. Então você já se sente insegura de transmitir segurança para o seu filho, porque você sabe que viver sem pai é ruim, você não quer que ele passe por isso. Mas você ficar em cima do pai do seu filho não vai fazer ele ser um pai presente. Isso tem que partir dele. Isso tem que ser da consciência dele. Não tem como você obrigar uma pessoa a ser presente na vida da outra, a amar a outra, a querer estar com a outra. Infelizmente, a gente não pode fazer isso, senão não teríamos tantas crianças com pais ausentes. É muito claro isso no Dia dos Pais. No Dia das Mães, vai a mãe, vai a avó, vai a tia, vai a madrinha na apresentação da escola. Sempre vai uma figura materna olhar a criança, aquela apresentação do Dia das Mães, mas no Dia dos Pais é muito comum a mãe tá lá. É a mãe que tá lá. Tem as crianças que têm o privilégio de terem os seus pais presentes, mas se você observar bem, a mãe tá lá, fazendo o papel dos dois. Ela vai no Dia das Mães e ela vai no Dia dos Pais. E o pai sempre tem uma desculpa para não ir. Ou ele não vai porque ele não quer mesmo. Então a gente não tem como obrigar o pai a ser presente. Isso deve partir dele. Se você é mãe solo e acha que não é possível ter um relacionamento saudável e seguro, eu te aconselho a curar e olhar para sua infância. Olhar como foi o seu relacionamento com seu pai. Mudar todas as percepções negativas que você criou sobre família e relacionamento. Isso vai melhorar a sua frequência energética e vai te ajudar a encontrar uma pessoa que ame você e o seu filho com base de segurança que vocês precisam. Você pode olhar para a sua infância e tentar ressignificar o que ficou para trás. Como que o seu pai te criou? Como que o seu pai tratava você? Você era tratada com carinho? Você era tratada com respeito, com valor? Ou você era tratada aos gritos? Você apanhava? Seu pai colocava você de castigo? Era aquele homem que sempre chegava bêbado em casa, querendo bater na sua mãe, querendo descontar em tudo, em todo mundo, querendo bater nos filhos. Você viveu essa realidade? Se você viveu essa realidade, provavelmente você vai encontrar um relacionamento, um homem que seja parecido com seu pai. Você precisa perdoar. Você precisa olhar para trás e ver, mudar as percepções que você tem de família, que família é difícil, que é tudo muito sofrido. Não precisa ser sofrido, você não precisa criar o seu filho no sofrimento. Mas se você não mudar essa ideia, se você não mudar isso que você sente, é isso que vai acontecer. Você precisa mudar essa percepção que você tem para que você consiga atrair pessoas melhores, pessoas parceiras, pessoas que realmente você gosta. É possível a gente atrair uma alma gêmea que seja compatível com a sua, que traga leveza para a sua vida, que ame você e o seu filho do jeito que você merece, com base de segurança. É possível você encontrar um parceiro que ame você e seu filho e que traga a base de segurança que você precisa. Você não precisa ficar carregando as dores da infância para sempre e ainda fazendo com que o seu filho compartilhe isso. Você pode quebrar esse ciclo, você pode mudar esse padrão. Não é fácil, mas é necessário. Lembrando que o pai do seu filho também tem a história dele. Também teve a criação dele, os pais dele, com dores e amores, assim como nós. É muito mais difícil para um homem fazer o que você está fazendo agora. Aprender, ter conhecimento, se curar, buscar ajuda. Eles são muito mais resistentes a isso. Mas cada um
sabe de si. Cada um tem que fazer o seu papel, a sua parte. Se você tem oportunidade de ajudar ele a melhorar, com certeza será maravilhoso. Mas se ele não quer, ele está no tempo de evolução dele e faça só a sua parte. A gente não tem como mudar o outro. A gente tem como se mudar, mudar as percepções que a gente tem da vida, do mundo, sobre família, para que a gente sim consiga fazer a diferente. Agora o outro está no caminho dele. E quando a criança tem o presente de ter um pai presente e um padrasto. Se você está num segundo relacionamento, você tem seu filho tem um padrasto e é uma pessoa que é companheira, que participa, que é presente, mas também tem um pai presente. Como que fica a criança? Isso é maravilhoso. É maravilhoso. A criança não precisa escolher quem ela quer no dia dos pais lá na escolinha. Pode ir os dois. Isso é ótimo. Que bom seria se todos os adultos que convivessem com as crianças trouxessem uma base de amor e segurança para que o ambiente fosse saudável. Quando você se torna adulta, você pode ter independência emocional de pai e de mãe. Você pode aprender a se nutrir de tudo que faltou através da referência da fonte criadora. Do jeito que você quiser chamar, de Deus, de fonte criadora, de criador, da forma que você quiser. Você não precisa mais ter o seu pai e a sua mãe como referência para você se nutrir do que faltou. Se você entendeu na sua infância que o amor machuca, você pode mudar isso através das referências de Deus, porque isso não é o verdadeiro significado do amor incondicional que Ele tem por nós. Nosso filho, a gente não pode amar nosso filho e condicionar ele a alguma coisa. A gente não pode bater no nosso filho, machucar nosso filho, fazer com que o nosso filho sofra violências psicológicas e físicas para que ele mereça alguma coisa. Para que ele não tem que ficar sendo bonzinho 24 horas para ele merecer um passeio, para ele merecer um presente. O amor é incondicional. O amor não tem condições. A gente deve amar nossos filhos independente do que eles façam para nos agradar. Eles não estão aqui para nos agradar. Eles estão aqui para nos mostrar o que a gente precisa melhorar. E se você tem muitos desafios aí na sua casa com o seu filho, está na hora de você olhar para você. Porque a criança é nosso espelho. E se ela está demandando muita da sua atenção, muita da sua energia, é porque você também precisa ver o que está faltando em você, o que está deixando essa criança tão agitada. A gente só dá o que a gente tem. Mas se seus pais te deram não foram o suficiente, você tem condições de buscar isso agora que você é adulta e seguir a sua vida adiante. Você não precisa ficar presa no que passou. Você não precisa culpar os seus pais pelo que passou. Você hoje tem condições de fazer isso por conta própria. Quando olhamos para trás, percebemos como foi a nossa criação. É normal a gente achar que foi errado e que poderia ter sido melhor. Mas muitas vezes aquele era o melhor deles. Aquele foi o melhor que eles nos deram, conforme as percepções que eles tiveram através de seus próprios pais, no caso, nossos avós. Então imagine que de geração em geração, o quanto as coisas já foram melhorando e ainda tem muito para melhorar. Então, se você quer melhorar o relacionamento com o pai do seu filho, se você quer melhorar os seus relacionamentos, melhore o seu relacionamento com o seu próprio pai. Perdoar é se libertar daquela mochila cheia de pedra que a gente carrega. A gente tem que jogar todas essas pedras fora para que a nossa vida seja mais leve, mais feliz. Se você tem um pai que é difícil de conviver, que você não consegue falar com ele, que você não consegue conviver com ele, não precisa. Mas perdoar de coração, liberar um espaço na sua vida
para que você atraia bons relacionamentos é fundamental para você. Só vai te trazer benefícios. O perdão só traz benefícios, te deixa leve. Mas você perdoar, entenda que não é você aprovar o que a pessoa te fez de errado, o que a pessoa te fez de mal. Perdoar é você se libertar da conexão que você tem com aquela pessoa. Então, se essa pessoa é o seu pai, isso vai fazer bastante diferença na sua vida. Bastante diferença nos relacionamentos que você atrai. Quebrar esse padrão. Porque se você teve, por exemplo, um pai alcoólatra violento, você não quer um marido alcoólatra e violento. Você não quer um marido que é usuário, por exemplo, de drogas. Você não quer um marido que te bata, que te trate com desrespeito. Você não quer isso. Mas você precisa olhar para isso, para que você atraia pessoas boas na sua vida. E quanto mais você se prende aos sentimentos negativos, mais pessoas assim você vai acabar atraindo para o seu ciclo. E eu sei que você não quer isso para a sua vida e nem para a vida do seu filho. Nenhuma criança merece conviver com isso. Então, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero ter contribuído um pouquinho com vocês e até a próxima.